Então ele se dirigiu aos barbados personagem. Jezabel falou melhor do que vós, meus mestres. Eu não venho em nome de Jeová, venho em meu próprio nome destruir o reino daquele que não quis adorar meu pai no cimo do monte Apádino. Nele não se cumpriram as profecias, porque o seu reino não é deste mundo. Em mim cumprir-se-ão, pois sou aquele a quem Isaías chamou pelo seu próprio nome, Ciro, o ungido de Deus, da raça de Davi. Porém o meu Deus não é o vosso israelita, nem o vosso cristão, nem o vosso muçulmanos. Meu Deus e meu Pai é o inimigo eterno de Jeová que criou os anjos e os homens, e teve ciúme da sua obra, e encheu o universo de armadilhas, e vendou os olhos às suas criaturas, e empurrou-as para que andassem e caíssem, e pôs detrás de cada prazer um pecado, e nos corações uma ansiedade de prazeres, a fim de que se multiplicassem os pecados e os habitantes do seu inferno. O negro arcanjo cuja queda as estrelas choraram, meu pai que tem na fronte um letreiro que diz: não me ajoelho, soprou em mim a sua inteligência e a sua soberba, de tal modo que me sinto mais seguro eu na terra do que o vosso Jeová no seu céu. Sou o vingador dos traidores e dos assassinos, dos ladrões e dos impúdicos, de Caim, de Judas, de Nero, de Lenine, cujas carnes envenenadas pelo ódio as águias não poderiam ter consumido sem morrer. E venho ao mundo para fecundar a raça dos soberbos e dos invejosos, a fim de povoar de imortais blasfêmias a criação, estopas inflamadas que eternamente arderão nos ouvidos do Criador. Como ele se arrependerá de haver criado o nosso livre arbítrio e de não se atrever a destruí-lo nem a acorrentá-lo. Nesse momento soaram na porta pancadas precipitadas, mal a entreabriram, penetrou a velha mendiga que diariamente desde 60 anos atrás os fiéis viam esmolando numa das entradas de São Pedro, na Roma Vaticana. Todos sentiram correr-lhe pelas costas o frio pavor dos sacrilégios. A um sinal dos rabinos, os criados levaram a mesa e o rolo sagrado. A mendiga vinha envolta numa manta carmesim, desfranjada, porém limpa. Tinha a cara redonda e arribicada, os olhos pequenos e picantes de malícia, e uma dentadura perfeita, insultante de alvura, que constatava com as amarelantes mechas de cabelo que se lhe escapavam do rebuço.
Se os olhos humanos pudessem ver as coisas divinas, teria visto uma frisa de anjos prostrados ao redor de tão odiosa figura. E como fundo, a poucos passos no ar, 1000 demônios entregues às mais frenéticas farândula. Já não me esperava, perguntou a mendiga, dirigindo-se a Iléu, o pai de Sirudã. Sem falar, Iléu apontou para o filho. Ela volveu-se para Sirudã, a quem nunca tinha visto, e fixou, extasiada, e ele lhe disse: eles podiam duvidar de que chegasse a tempo, mas eu não, porque os 10 sefirotes negros do arcanjo te acompanham. Se és o que vem em seu próprio nome, deves saber o que trago, disse ela, aproximando-se dele. O que de outras vezes tem trazido, respondeu Ciro. Sim, mas hoje a mão que consagrou a minha hóstia foi a mão do Papa. Comunguei na capela dele e trago-te o próprio corpo de Cristo que ele me pôs na boca. Por mais habituado que estivessem aqueles homens e mulheres a presenciar os sacrilégios do satanismo, que se celebravam entre ritos e blasfemos e cabalístico, as palavras da mendiga causaram grande impressão. Poucas figuras haviam na Roma Vaticana, tão conhecido como a do Panota. Aquela mendiga de rebuço carmesim, que durante horas permaneciam quietinha no umbral, aguardando uma esmola. Nas missas da aurora, muitos tinham-na visto acercar-se da mesa eucarística e tinham-na como santa. Pelo seu catecismo sabia a miséria criatura que o milagre da transubstanciação, ao se converterem o pão e o vinho no sacrossanto corpo de Cristo, por meio das palavras do sacerdote, não permanece senão enquanto duram os acidentes das espécies, e que apenas a saliva os alteram, o milagre desaparece, e aquilo torna a ser um pouco de farinha ou um gole de vinho em processo de transformação. Pois isso assim, que comungava, retirava-se para o recanto mais escuro e, aproveitando-se do rebuço, tirava da língua a sacratíssima forma e punham entre algodões para entregá-la ao ministro do satânico culto. Com muitas manhas, conseguiram por fim assistir a uma missa de Pio XII e receber da sua mão a comunhão. Desde esse instante quis ter asas para levar o seu tesouro até o andar 144 do Banco Internacional de Compensações, mas teve de esperar até que o velho pontífice terminasse a sua ação de graça depois da missa. Nunca lhe parecera tão longa a distância, nem nunca topara com tantos obstáculos. Mas chegou no solene momento da coroação de Sirudã, de entre as roupas do seio, extraiu a rodinha branca, na qual, por milagres ou por fenômeno,
havia uma gota de sangue viva. Instintivamente, todos recuaram e foi necessário um ato de fria resolução para que eles se atrevessem a cercar-se daquele pão que fazia prostrar-se os anjos invisíveis. Sirudã tomou a hóstia e colocou-a num pratinho de ouro, paródia da patena. Que significa essa mancha vermelha? Perguntou ele em italiano, para que os outros não o compreendessem. A velha respondeu tremendo: aí está Cristo vivo. Talvez seja o sangue dele. Sirudã encolheu os ombros e mandou aos criados: aprontem a cruz e a sua mãe, trazei o menino. As brasas iam adormecendo nos incensórios, debaixo das cinzas dos perfumes, mas ao ar estava cheio de visões. Só em torno da hóstia havia um lugar livre daquele fumo cabalístico. Parecia que uma redoma de vidro defendia de injúria a sagrada espécie. Lá fora sentia-se o formidável respiro de Babilônia. Um dos soldados pendurou a cruz e colocou-a em cima de um pano estendido no chão, à maneira de tapete, e trouxeram o menino, um pálido garotinho de 6 ou de 7 anos, cujo rosto os jornais e a televisão universal haviam popularizado naqueles dias. A nobre e secular família dos Torlones, tão achegada ao Vaticano e aparentada com a imperatriz, oferecia 1 milhão de marks a quem lhe desse notícia do seu herdeiro principal, misteriosamente desaparecido. Desde o primeiro instante pensou-se num sequestro por vingança, pois o pai do menino, como prefeito da polícia romana, perseguira a maçonaria. 50.000 homens do serviço secreto foram mobilizados para procurar o menino e 200.000 agentes de uniforme disseminados desde Roma até as fronteiras achavam-se prontos para os auxiliar. Sirudã, que realizara o rapto, valendo-se dos seus sequazes, servidores ou camareiros do imperador, e até do Papa, guardou o garotinho no alto daquele edifício inviolável pelo seu caráter diplomático, e no dia da sua coroação mandou trazê-lo. Tremendo de medo, o pobrezinho aproximou-se do trono. Outros corações ter-se-iam compadecido ao lhe ouvirem o inocente bálido de cordeiro. Mamãe, quero ir-me embora com mamãe, clamou ele em italiano. Fala-me em esperanto, disse-lhe Sirudã, e eu mesmo te levarei à tua casa. Não sei esperanto, respondeu o pequenino, só sei italiano. És católico? Sou. Se me obedeceres e fizeres o que eu te mando, levar-te-ei à tua casa, cospe em cima da hóstia. E apresentou-lhe a patena, e ao ver a hóstia, o rostinho do menino resplandeceu de maneira sobrenatural, uma intuição divina, talvez o seu anjo da guarda, talvez a graça do batismo. Revelou-lhe
que aquela partícula estava consagrada e era a puríssima carne do homem-Deus. E ele ia ajoelhar-se para adorá-la, mas não lhe permitiu a dura mão que o retinha. Se não cuspire na hóstia, disse-lhe Sirudã, não te levarei à casa de teus pais e morrerás como Jesus de Nazaré. Levai-me para minha casa, por amor de Deus. Jezabel sussurrou-lhe ao ouvido. Não chores, olha-me. Queres que eu te leve? Tens medo de mim? O pequeno Torlone olhou-a e lançou-se-lhe ao pescoço. Fizeste a tua primeira comunhão? Fiz o ano passado, no dia de Nossa Senhora. Desde então tenho comungado todos os dias. E quem te disse que esta partícula está consagrada? Ninguém, porém estou vendo os anjos ao redor dela, adorando-a. Vós outros não os vedes. Tens medo de morrer pregado numa cruz? Tenho. Leva-me para minha casa. Então cospe na hóstia. O menino afastou-se bruscamente da jovem como de uma víbora. Não, não e não, gritou com surpreendente energia. Flor milagrosa que brotava da sua debilidade e do seu pavor. 2 dos janizaros lançaram-lhe sobre ele, despiram-no impudicamente e estenderam-no sobre a cruz. O espanto fez emudecer a vítima. Sirudã desceu do trono, seu pai entregou-lhe o martelo e os pregos, e ele, sem sombra de compaixão, enfiou o primeiro com uma rija martelada na palma daquela inocente mão. Um horrível grito de dor fendeu os ares. Mamãe, vai cuspir na hóstia? Não, não e não. Os janizaros moveram a cruz para que o seu jovem senhor não tivesse de mudar de lugar, e o segundo prego enfiou-lhe na outra mão e finalmente nos pés, crispado e tenros. Manobra difícil que exigiu muitas e dolorosíssimas marteladas entre as dilacerantes. Ao levantarem a cruz para fixá-la na parede, a horrível dor fez o crucificado perder os sentidos, e já no céu de Roma haviam-se apagado os últimos fulgores do crepúsculo, e na sala não se acendera nenhuma lâmpada. Mas o sangue cristão durante 1 hora manou silenciosamente e alumiou com um brilho divino aquele mistério de iniquidade. Ninguém notou de que fonte procedia a luz, e enquanto o herdeiro da ilustre casa romana agonizava, Sirudã tirou do turíbulo de Jezabel o ferrete, que estava esquentando desde o começo da cerimônia, e mandou aos circunstantes que lhe mostrassem o braço direito nu, e viu que todos tinham o seu número, menos os rabinos, em quem ele próprio imprimiu o sinal da sua possessão. Não os comoveram os humildes e chorosos rostos dos velhos, e de novo ele esquentou a marca, e como visse que o menino tinha morrido, virou-se furioso e estampou na sagrada hóstia o sacrílego número. Nesse momento caíram do céu sobre o mundo 3 ais apocalípticos. Ai, ai, ai.
Apagou-se o misterioso brilho e desapareceu a hóstia sacratíssima, e embora não houvesse nem portas nem janelas abertas, ali penetrou uma besta horrorosa, que arrastando-se chegou até a poltrona da direita. Era um dragão cor de sangue, com 7 cabeças coroadas de ouro e 10 cornos, que despendiam um fulgor sulfúrico. O trono rangeu quando a besta encarapitou-se nele, e a luz daqueles 7 pares de olhos, e no medroso silêncio das profundezas satânicas, falaram uma após outras as 7 bocas da besta, que prorromperam em blasfêmia. Nessa noite, Cirudão desapareceu de Roma. Nem seu pai, nem sua mãe souberam para onde ele tinha ido. Também desapareceu Jezabel, com quem ele manteve uma longa conversa. E nessa longa conversa, um dos rabinos conseguiu ouvir dos lábios dela o nome de uma outra grande cidade no longínquo país. Fim do capítulo. E eu me emocionei, porque essa história parece muito com esse menino que sou eu. Que Deus nos ajuda a todos aqueles que venceram a besta e a sua imagem.